Oi, gente, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a adaptação de It, a Coisa. Quem já é inscrito aqui do canal há algum tempo sabe que eu sou super fã da obra It, a Coisa, do Stephen King. Tem resenha aqui no canal sem spoilers, vou deixar aqui nos cards pra quem não assistiu ainda e quer saber mais sobre o livro, só sobre o livro. E vou deixar também aqui nos cards a playlist onde eu fiz um diário de leitura contando pra vocês as minhas impressões durante a leitura de It, que demorou acho que um mês e alguma coisinha, mais ou menos. E eu conversei com vocês a cada 20 e poucos % da leitura, eu fiz um vídeo de diário de leitura com spoilers, então é super legal pra quem quer ler o livro e acompanhar o diário de leitura ao mesmo tempo em que lê. Então vou deixar tudo isso aqui nos cards pra quem não assistiu ainda. Então, como vocês puderam perceber aí pela capa do vídeo, pela introdução, pelos links, eu sou apaixonada por esse livro, por essa história. Eu assisti ao filme, aquela adaptação de 1990, se eu não me engano. 1993, tá aqui. Eu assisti essa adaptação na época em que eu era muito novinha, nem lembro a idade, mas eu tinha alguns flashes dessa história, eu lembrava muito dessa capa aqui. Eu era apaixonada por filmes de terror. Confesso que eu adorava, assim, todos os tipos de filmes de vampiros, enfim, lobisomem, todas essas coisas. E It marcou muito a minha infância pelo fato de eu, novinha, ter muito medo de palhaço e ficar, assim, vidrada com essa história. Mas, ao longo dos anos, eu esqueci um pouco dessa história, eu só voltei, assim, a lembrar realmente quando eu peguei o livro pra ler e descobri, né, que o filme era baseado no livro. Então eu li o livro e assisti novamente esse filme, isso foi em 2015, e reassistindo esse filme, com certeza as minhas impressões, né, o medo que eu sentia quando era criança, mudou, a minha perspectiva mudou muito, mas também foi graças à leitura do livro. Então esse filme aqui, ele tem uma vibe bem anos 90, assim, 80, 90, né, tem bem poucos recursos de efeitos especiais e tal, é tudo mais maquiagem mesmo, tem aqueles sustos bem óbvios, né, que você espera levar o susto mesmo, e o palhaço, apesar de bem bizarro, ele aparece de corpo inteiro o tempo todo, ele conversa com as crianças, então na realidade não é aquele medo que hoje em dia a gente tá acostumado, né, é um medo um pouco mais trash, eu diria assim, né, o palhaço, ele é bem trash nesse filme. Mas nós vamos conversar então sobre esse filme, sobre o filme atual, o filme que saiu esse ano, que eu assisti semana passada, e também sobre algumas diferenças entre essas três adaptações, né, na realidade entre o original, que é o livro, e essas duas adaptações pro cinema. Então lembrando que vou comentar algumas coisas aí de detalhes da história, então vai ter spoilers pra gente justamente conversar sobre o que eu achei, então não tem como fugir muito disso. Se você não assistiu ao filme ainda, nem esse, nem o novo, eu sugiro que assista primeiro pra depois assistir esse vídeo, a não ser que você realmente não ligue pra spoilers. E eu quero muito que vocês deixem as opiniões de vocês aqui embaixo também, porque eu quero saber o que vocês acham, eu não sou a dona da verdade, obviamente. Então a gente vai bater esse papo de uma forma bem leve, bem tranquila, sem roteiro nem nada, sobre It, a Coisa. Como vocês já sabem, né, a maioria de vocês sabe, o livro é enorme. Nessa minha edição aqui tem 1150 páginas, mais ou menos, né? Na minha cabeça, eu já sei que a adaptação, tanto antiga quanto nova, não vai de forma nenhuma nunca superar o livro, nem assim vai retratar tudo que acontece aqui no livro, né? O livro é muito mais aprofundado, traz muito mais conteúdo, explora muito melhor vários e vários aspectos. E, obviamente, é uma outra mídia, né? Pro cinema, muita coisa vai ter que ser adaptada mesmo, não vai ficar de forma nenhuma igual, idêntico. E é uma nova versão da história que a gente já conhece e que eu já amo. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre esse filme antigo, rapidamente mesmo, porque ele foi o filme que marcou a minha infância, então eu tenho muito ele como referência. E ele, inclusive, é chamado por muitos aí de telefilme ou série, seriado, pelo fato de ele ter sido um filme muito longo, né? Na época, inclusive, que eu assisti, que era em VHS, eram duas fitas, né? 2 VHS, e acho que dava assim umas 3 horas e pouco de filme, não lembro. E ele segue muito a mesma linha temporal do livro. Começa a história com eles adultos, né, os personagens principais adultos, voltando pra Derry, começando a lembrar das coisas que aconteceram na infância. E assim, primeiro a gente vê muito a vida deles como adultos, como que tá a vida deles, tudo que tá acontecendo, se eles estão casados ou não, se são bem-sucedidos ou não. Aos poucos é que a gente vai tendo os flashbacks dos momentos da infância, onde eles vão lembrando
lembrando aos poucos do que aconteceu lá em Derry, né? Todos eles, menos o Mike, saíram de Derry e o Mike é que vai ligar pra eles e chamar eles de volta pra Derry porque ele sente que a coisa retornou, porque várias crianças estão desaparecendo, coisas ruins, misteriosas estão acontecendo em Derry novamente. Isso após os 27 anos, enfim, de hibernação da coisa. Então, assim, apesar de todas as mudanças, essa é uma adaptação muito fiel nesse quesito de narrativa, da linguagem do King, assim, ela segue bastante à risca. Já a adaptação nova, ela segue um outro formato, né? A gente começa, então, ela é dividida em duas partes, né? Essa parte que saiu agora em 2017 é a primeira, e ela começa, então, com a infância desses personagens principais, que são os 7 amigos, que são o Bill, o Ben, o Mike, o Stan, o Rich, o Ed e a Beverly. Então, nesse remake, a gente começa vendo tudo desde o princípio, lá na infância deles, quando o primeiro acontecimento bizarro, né, ocorre, que é o desaparecimento do George, que é o irmão do Bill. Só que no livro, a gente tem mais a impressão de que o irmãozinho dele morre mesmo, no sentido de que as crianças da cidade morrem, assim, aparecem mortas. E nesse filme, nessa nova adaptação, então, parece que elas estão apenas desaparecidas. Mas tudo isso é detalhe, né, gente? Porque com certeza eles vão ter que adaptar muita coisa, vão ter que mudar o formato, né, de contar essa história, até mesmo pra dar um novo ar, uma nova cara a essa história. Foi realmente uma escolha muito acertada fazer a história dessa forma, porque muda um pouco e faz muito mais sentido pra quem não leu o livro. Eu acho que assistindo só dessa forma parece uma única aventura, né? E depois na parte 2 a gente vai ter então aquela segunda aventura com eles adultos. Mas eu tô pra dizer pra vocês que no livro eu gosto muito dessa coisa de ir e vir no passado, de a história não ser uma coisa só contada linearmente, porque na realidade as histórias de Derry são inúmeras, assim. No livro a gente tem várias sub-histórias, várias camadas e vários outros personagens e outras histórias. Então eu acho isso delicioso, eu gosto muito de ler esse tipo de livro que vai e volta no passado. Então no livro eu acho que o King realmente acertou nessa escolha de narrativa. Falando um pouquinho do elenco, eu acho que as duas adaptações tiveram escolhas muito acertadas também com relação aos atores e atrizes que participaram dos filmes, porque nesse filme aqui também, para a época, esse tipo de palhaço, essa caracterização fazia todo sentido. Sinceramente, eu acho esse palhaço, gente, extremamente bizarro. Essa maquiagem, assim, ele é bem bizarro. O palhaço atual, ele tem uma coisa muito mais assombrosa, assim, né? Tem um rosto meio sinistro e ao mesmo tempo sarcástico, sabe? Diferente desse, eu acho que ele tem uma pegada um pouco diferente. Mas não dá pra ficar comparando porque, assim, são épocas diferentes, são atores diferentes, são gerações diferentes, então eu acho que faz todo sentido ser diferente, não faria sentido eles fazerem uma outra adaptação completamente igual a essa. E o elenco desse filme de 2017, gente, tá tão maravilhoso, o elenco infantil tá tão maravilhoso que, assim, meus olhos brilhavam, assim, assistindo as cenas das crianças, elas estão realmente incríveis, tem atuações lindas, assim, maravilhosas. O Ben e o Ed foram, assim, os meus personagens preferidos. O Ed tá maravilhoso, maravilhoso, gosto muito mais desse Ed do que o Ed desse filme e até mesmo do livro, não sei. Eu acho que sim, eu acho que eles deram uma ênfase, assim, nesse personagem, com esses problemas dele de doença, de ser todo delicado, as frases dele, assim, as tiradas, são muito inteligentes, muito legais, eu amei. A mesma coisa o Ben, eu achei que o Ben ficou bem parecido com o Ben do livro, assim, meio nerd, preocupado com as coisas, investigando a cidade de Derry. Ficou muito o Ben do livro, sabe? Eu amei muito. Agora eu acho que o Stan, por exemplo, ficou um pouco de lado, porque no livro também eu sinto que ele não é, assim, tão explorado quanto outros personagens, mas essa é só a minha opinião, tá, gente? Mas eu acho que o Bill no livro é muito mais interessante do que o Bill no filme novo. Eu acho que o Bill do livro, ele é muito, assim, tipo super-herói, ele acaba se tornando uma espécie de líder ali dentro daqueles amigos, eles sempre se unem por conta do Bill, e eu sei que isso também está presente nesse filme de 2017, mas pra quem lê o livro, talvez vá sentir que no livro a gente tinha mais aquele apego com o Bill, e eu achei o Bill do filme novo meio, mais ou menos, assim, meio ok, sabe? Eu achei mais legal e mais interessante, como eu falei com vocês, o Ed, o Ben e inclusive o Rich também, com aquelas piadinhas, enfim. Agora, falando um pouquinho do quesito medo, eu acho que o medo do It, assim, aqui inclusive nessa edição, né, eles têm um subtítulo que é Uma Obra-Prima do Medo, e eu acho que é sim, tanto os filmes, né, as adaptações agora, e o livro, principalmente o livro, obviamente, mas é um medo diferente, que às vezes as
pessoas não entendem. Muitas pessoas que não leram o livro, não estão familiarizadas com a história, esperam chegar no cinema e ver um filme tipo Chamado, ou uma coisa assim que dê aquele susto, sabe? Aqueles sustos mais óbvios e que a todo momento você vá gritar de susto ou qualquer coisa assim. Mas não é, na realidade, o medo desse filme não é exatamente só o palhaço em si, sabe? São as crueldades que acontecem durante o filme. Quem assistiu sabe que aquelas cenas em que a Beverly é meio assediada pelo pai, ou as pessoas da cidade fingem que não veem as crueldades que estão acontecendo, né? Aquele Henry Bowers, que é colega deles da escola, né? Junto com aquele grupo de amigos deles, são terríveis, assim, né? Eles fazem crueldades, cometem atrocidades pela cidade, e isso é muito bem claro no livro, assim, é bem evidente, assim como também todas as crueldades que já aconteceram em Derry são coisas horríveis, assim. Então essas maldades fazem toda a atmosfera do filme novo, do livro, da história no geral, parecerem tão sinistras, sabe? Parecerem tão sombrias. Tem essa atmosfera de maldade, de coisas ruins acontecendo. Então eu acho que a maldade e o medo é trabalhado de uma forma diferente nesse filme. Inclusive as cenas em que o palhaço tá, assim, ocupando a tela toda e fica aqueles segundos de tensão, só o palhaço olhando pra você, eu acho que são muito piores do que as partes em que ele dá um susto, assim, sabe? Eu acho que as partes em que ele aparece e encara as crianças ou fala com as crianças é um terror meio psicológico, né? E bem diferente, até porque o próprio palhaço, ele toma a forma do medo da pessoa, né? Ele toma a forma da coisa que você mais teme. Ele trabalha muito o psicológico das crianças, né? É aí que ele ataca. Então, eu acho que isso é muito mais sinistro, né? Agora, sobre as mudanças entre livro e filme, desse filme novo, como eu falei com vocês, tem algumas mudanças necessárias que realmente tem que adaptar mesmo. E tem essa que eu falei pra vocês, principal, que é mais gritante, que é a questão da linha temporal. Tem uma cena, por exemplo, do pai da Beverly, em que ele ataca ela, né? E não sei se ela mata ele ou só desacorda. Fica uma coisa meio, né? A gente não tem certeza no filme novo, mas no livro, na realidade, não sei se vocês lembram, mas ela sai correndo pelo bairro, assim, sabe? Pelas ruas, e o pai sai correndo atrás dela, ela se esconde, e as pessoas ao redor no bairro ficam olhando, mas não fazem nada, né? E ele fala que vai matar ela, sei lá, fala um monte de asneiras pra ela, e ela, inclusive, logo na sequência, quase é estuprada pelo Henry Bowers e a turma deles. Eles falam umas coisas pra ela e correm atrás dela também, e no fim ela consegue, então, se libertar. Mas é uma cena muito tensa durante o livro. No livro você fica assim, meu Deus, não vai pegar ela e tal. E no filme essa cena foi adaptada, né? Foi feita de uma outra forma, que também ficou bem tensa, mas ficou diferente. Tem algumas cenas das crianças brincando no Barrens, que tem no livro, que elas estão lá tentando construir uma barreira mesmo, e isso não tem muito, né, no filme. Porém, o filme aborda outros momentos deles juntos, nadando no rio, né? Outros momentos deles brincando juntos, digamos assim. Então, foram cenas trocadas e que eu achei de muito bom tom, de muito bom gosto. Tem, obviamente, a cena que foi cortada, graças a Deus, né? Aquela cena polêmica da Beverly junto com os rapazes, né? No fim do filme, onde supostamente ela participaria ali de uma orgia com eles e tal. É assim, pra quem não conhece, né, a história do livro, vai ficar, sério que tem isso? Tinha isso? Eles são crianças e tal? No livro tem isso e tem um propósito e tal, e no filme eles adaptaram pra um outro tipo de pacto, né? Que eles fizeram um pacto de sangue no fim do livro, prometendo voltar lá caso a coisa voltasse também. Então essa cena, felizmente, não entrou nessa adaptação. Eu imagino que também não tinha que entrar mesmo, não entrou na anterior, e eles trocaram pra outra coisa. E outra mudança drástica também que eu percebi é que a gente tem uns indícios ali de que o It, né, a forma dele como palhaço não é a real, e de que na realidade ele é um ser meio sobrenatural, que toma outras formas. Isso ficou um pouco claro nessa primeira parte da adaptação nova, mas no livro, nessa parte em que as crianças enfrentam o palhaço, ele já se transforma, né, naquela forma de aranha mesmo, com patas e tudo mais, e, enfim, tem todo aquele contexto, né, e isso não aparece nessa parte. Eu acredito que seja, talvez, a intenção mesmo do diretor, do roteirista, de manter isso como uma espécie de suspense pra quem não conhece o livro, né, até a segunda parte. Até mesmo pra quem já leu o livro, eu acho que é legal manter esse suspense pra gente só ver a coisa real, assim, ou o mais próximo do que seria real, a imagem do que a gente consegue enxergar, né, do que seria esse ser sobrenatural, pra que a gente só veja isso mesmo na segunda parte, no fim da segunda parte, pra ter um desfecho mais grandioso, diferente, enfim. Mas tem alguns indícios, né, quando, por exemplo, no final do filme, a coisa tenta pegar um dos meninos e a gente vê que tem meio que umas patas, uma coisa assim, meio de aranha. Eu acho que essas foram as diferenças que eu consegui perceber, mas é lógico que tem
várias outras diferenças, assim, eu tô falando bem por alto e eu já sei que esse vídeo vai ficar longo, então já agradeço quem tá assistindo até aqui. E pra concluir, o filme conseguiu alcançar as minhas expectativas, eu saí muito satisfeita da sala de cinema. Foi um filme longo de 2 horas e pouco, mas que parece que passou voando, você não sente o tempo passar, porque ele não fica cansativo, o tempo todo a gente tem o contraste das cenas tensas, as cenas mais bizarras, com as cenas das crianças sendo crianças e interagindo entre si e descobrindo as coisas, então é muito gostoso. Tem um gostinho de anos 80, anos 90, estilo filme Os Goonies, Conta Comigo, inclusive muita gente comparou com Stranger Things e realmente tem a ver, mas é simplesmente pelo fato de Stranger Things ter muitas referências a esse período, a essa época e a esse tipo de filme de aventura onde as crianças têm que enfrentar alguma coisa e elas têm que se unir pra enfrentar alguma coisa. Então eu adoro esse clima, eu achei o filme super gostoso, super prazeroso de assistir, então vale muito o ingresso. Quem não assistiu ainda e tá aqui assistindo meu vídeo, vá lá assistir o filme que vale muito a pena, você vai gostar pra caramba. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber o que eu achei aí da nova adaptação de It, a Coisa. Vocês me pediram muito pra comentar com vocês, então cá estou eu, não poderia deixar de comentar sobre esse filme, esse livro e enfim, essa história. E quem gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!